E aí, pessoal, tudo certinho? Então, a gente vai dar continuidade agora às nossas aulas. A gente vai fazer bem menos uso do quadro, porque agora a gente vai embarcar numa parte mais teórica do que naquela parte que a gente estava vendo, que estava fazendo muito cálculo e tudo mais. Então, por que a gente vai se voltar agora para essa parte mais teórica? A gente aprendeu a aplicar o método contábil e agora a gente vai entender melhor detalhes daquelas contas que a gente vinha utilizando lá quando a gente aplicou o método contábil. E aí é por isso que agora a gente vai adentrar nesse conteúdo que é justamente o estudo das contas. Então a gente vai ver com mais minúcia, a gente vai ver com mais detalhe aquelas contas que a gente já trabalhou lá fazendo uso do método contábil. Aí eu vou passando os slides, vou lendo e vou explicando para vocês. Conforme for tendo necessidade de fazer alguma demonstração, eu vou fazendo essas demonstrações por aqui também. Aí aqui só algumas definições para a gente recapitular coisas que a gente já estava vendo no decorrer da disciplina. Então, são uma das principais contas que a gente fez uso, só mais de fato uma recapitular mesmo isso aí. Então, mercadoria em estoque. A gente via que representava todas as mercadorias em estoque da empresa naquele determinado momento. E aí, salientando que são elementos iguais. Se a gente tiver estoque de mercadorias diferentes, dentro de mercadoria em estoque, a gente teria que criar subcontas, definindo o tipo de mercadoria que era aquela. E mais para frente, daqui a pouco, vocês vão entender como é que a gente cria essas subcontas. E aí aqui foi citado um exemplo que tem um valor de R$ 220. Então a gente registra, que é estoque, registra o valor, isso aí fica no nosso ativo, porque é um bem nosso. Então, só para recapitular mesmo. As juros, significa os ganhos dos juros que a empresa teve até aquele momento. E aí um exemplo aí que seria juros de 4. E aí seria R$ 4.000, na casa dos 1.000. E esses juros, sempre que ele acontecia, o que é que a gente fazia com ele? Normalmente foi juros por aplicação financeira, a gente registrava na conta de aplicação financeira e em receitas provenientes de aplicação financeira. Fornecedores, significa todas as obrigações com fornecedores que a empresa tem até aquele determinado momento. E aí também, isso é outra conta que a gente vai ver daqui a pouco, que dentro de fornecedores a gente vai criar subcontas. Que subcontas seriam essas? A gente vai ter fornecedores, aí fornecedores nacionais, fornecedores internacionais. Dentro dos nacionais a gente vai começar a citar quais são esses fornecedores. Então, essa conta fornecedor vai ser uma conta principal, onde vai ter o total de todas as dívidas com fornecedores que a gente tem. Mas dentro dela vão existir subcontas explicando em melhor detalhe o que é que significa aquele total. Então, a gente vai estudar agora como a coisa funciona de fato no dia a dia. Comissões representam aí os gastos de comissões que a empresa teve até aquela data, e nesse exemplo está aí na casa também de 1.000, seria equivalente a 2.000. Capital social representa aí os elementos patrimoniais iguais ou semelhantes. E aí nesse capital social a gente também viu, só recapitulando, que pode ser entrada em dinheiro, pode ser entrada em bens, de prédio, terreno e por aí vai. Então isso é só para a gente relembrar coisas que a gente vinha fazendo uso. Aí vamos ver algumas definições, também foram várias coisas que a gente já fez uso no nosso dia a dia, aplicando aquele método contábil, só que agora a gente vai se familiarizar com essas nomenclaturas. Então, o que é que seria conta? Que a gente tanto falou, a conta caixa, a conta banco, o que é ela? Qual é o conceito dela? Então, é a representação contábil de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante. Então, dentro de uma determinada conta, a gente aglomera tudo que for elementos iguais ou que guardem certa semelhança que dê para agrupar ali num lugar só. E aí, qual o objetivo dessas contas que a gente trabalhou com elas? Quando elas são organizadas, elas têm que responder 3 perguntas básicas. Primeira, o que tenho e devo e qual o valor do que tenho e devo. Então, essas contas, elas alimentam o nosso balanço patrimonial e elas conseguem responder isso aí. O que é que eu tenho através do meu ativo e o que é que eu devo através do meu passivo.
Segundo quesito que essas contas respondem quando a gente organiza elas. Quanto ganhei no meu último período? Então, a gente viu que a gente tinha lá as contas da gente de receita, de despesa, e isso gerava, quando a gente encerra essas contas, uma variação no nosso patrimônio líquido de acúmulo de lucro ou acúmulo de prejuízo. E aí, essas contas respondem a esse quesito aí, de quanto eu ganhei nesse último período. E, por fim, como foi o ganho desse último período? Então, eu ganhei X, mas como que eu ganhei isso? Para saber como que a gente ganhou, a gente tem que analisar todas as entradas de receitas e todas as saídas, que são as despesas, e a gente faz isso através do relatório da nossa DRE. Então, percebam que a gente faz uso dessas contas nesses três principais aí sentido: elaboração do balanço patrimonial, desenvolvimento dessa variação do balanço, ou do patrimônio líquido, desculpa, e a nossa DRE. Então, a gente faz uso dessas contas aí nesses três quesitos. E é importante ressaltar os aspectos operacionais que o contador deve levar em consideração na criação dessas contas. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Não existe um padrão que eu possa dizer para vocês, ó, essas são todas as contas que tem que ter dentro de um conjunto de contas de uma determinada empresa. Não tem uma maneira ótima, uma maneira certa. Quem vai definir essa criação das contas vai ser o contador. Ele tem que olhar todos os aspectos operacionais, ou seja, todos os aspectos das operações dessa empresa e definir as contas que são necessárias para essa empresa aí. Então, isso vai estar mudando de empresa para empresa, a quantidade de contas, o tipo de conta, tudo isso aí vai estar variando de empresa para empresa. Por que eu estou falando tudo isso agora só depois que a gente aprendeu o método contábil? Porque se a gente estivesse conversando sobre isso antes de aprender o método contábil, antes de a gente colocar em prática todo aquele desenvolvimento dos fatos, eu ia estar meio que falando grego para vocês. Vocês iam estar sem compreender muito bem o que é uma conta, para que ela serve. Depois que a gente aplica, que a gente faz uso, dá esse detalhe, dar esse zoom, entender melhor a utilidade de cada uma das coisas, fica muito mais fácil, porque a gente já usou. Vocês sabem do que é que eu estou falando, vocês compreendem do que é que eu estou falando. E aí, fora as contas, a gente mexeu muito com saldos e movimentos também. E aí vamos só definir, em termos teóricos, o que seria isso aí. Então, o valor final da conta é denominado saldo da conta. Então, depois que a gente fazia, por exemplo, todos os nossos lançamentos lá no livro Razão, dos razonetes, no final eu dizia a vocês, ó, faz aí o saldo de cada uma dessas contas, calcula o saldo de cada uma dessas contas. Era justamente o valor final, que é o valor que vai lá para o nosso balanço patrimonial. O saldo inicial da conta é o seu saldo anterior. Então, por exemplo, você fechou o balanço patrimonial do ano passado. Quando você for fechar o balanço patrimonial desse ano, vai ter lá os saldos iniciais das contas, você tem que considerar, e através dele você vai fazer os lançamentos, os movimentos para chegar no novo saldo final dessa conta. E aí a diferença entre esse saldo final e o saldo inicial é justamente os movimentos, é justamente as transações que a gente fez no decorrer desse período dentro dessa conta. E esses movimentos, como a gente também já trabalhou bastante, eles podem ser a débito ou a crédito. Então, só recapitulando também, esses lançamentos, quando forem feitos no ativo, que são nossas contas devedoras, toda vez que a gente aumenta o valor de uma conta de um ativo, se diz que a gente teve um lançamento a débito. Toda vez que a gente diminui uma conta do ativo, a gente tem um lançamento a crédito. E o inverso é verdadeiro lá no nosso passivo. Aí agora que a gente deu essa recapitulada e dando nomenclatura para tudo que a gente já vinha fazendo até então, a gente começa a falar desse plano de contas. O que é que seria esse plano de contas? É como a gente organiza de fato as coisas no dia a dia contábil, na vida real. O que é esse plano de contas? Como é que a gente alimenta esse plano de contas? Então, esse plano de contas é o conjunto de contas criados pelo contador para atender às necessidades de registro das transações dos eventos econômicos. Então, quem vai criar esse plano de contas dentro de uma empresa é um contador.
porque ele que vai ter noção de todas as necessidades dos lançamentos contábeis. Aí você deve estar se perguntando, professora, então por que que a gente está estudando isso, se a gente não faz contabilidade? Se você está estudando isso, quando você pegar um plano de conta, você vai saber o que é um plano de conta. Você vai saber se ele está bem elaborado, você vai saber ler esse plano de conta, saber o que é que ele está informando. Então, é por isso que a gente, enquanto administrador, precisa ter noção do que é esse plano de conta. Então, esse conjunto de contas ele vai ser criado antecipadamente ao uso de tais contas. Então, ele vai ser criado antes da gente começar a fazer os lançamentos contábeis. Então, o contador ele tem que analisar, ele tem que ver como funciona as operações da empresa para criar esse plano de conta e deixar tudo estruturado, pronto para receber os lançamentos. Através desse plano de contas, é possível construir os principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários das informações contábeis. Então, através desse plano, é justamente que a gente gera posteriormente todos os relatórios com essas informações contábeis que a gente vai lançando aí dentro desse plano para alimentar ele. Quais são as funções desse plano de contas? Então, a principal função é justamente possibilitar a adequada forma de controle do patrimônio da entidade contabilizada. Então, a principal função desse plano de contas é o controle, bem como a principal função da contabilidade geral, é conseguir manter o controle desse patrimônio, entender o que tem dentro desse patrimônio, registrar o que tem dentro desse patrimônio. Essa forma de controle, ela se fará pelo registro justamente de todas as transações em rúbricas através dos livros contábeis, ou seja, em registro, em rúbrica no sentido de registro, nos livros contábeis. Então, a gente trabalhou com o livro diário, a gente trabalhou com o livro razão, que são os dois principais livros, e é justamente nesses dois livros que a gente vai fazer aí nossos principais registros nesse plano de contas. Então, de maneira que se tenha rápida e precisamente o valor e a descrição dos elementos patrimoniais dessa entidade. Então, dentro desse plano de contas, rapidamente a gente vê valor associado a cada conta, rapidamente a gente entende o que é que aquela conta representa. Olhando para o livro diário, rapidamente a gente entende que lançamento foi aquele, então todas as informações que a gente precisa vai estar representado ali nesse plano de contas e nesse registro nos livros que a gente estudou até então. Ou seja, o objetivo é prover o registro dessas transações, dos eventos econômicos, dando condições ótimas de classificação e acumulação de dados. Ou seja, não adianta só a gente registrar e deixar tudo uma bagunça. Então, a gente precisa ter essa condição de ter uma classificação, de ter uma ordem e de ter nossos dados acumulados de uma maneira que facilmente a gente tenha acesso à informação que a gente tem interesse. Então, a gente cria esse plano de contas e ele vai ter um usuário. Então, ele vai precisar ser útil para dar informações a esses usuários da informação contábil. Mas que usuários seriam esses? Quem são esses usuários? Por ser um sistema de informação, essa contabilidade ela tende a ter vários usuários de informações geradas aí nesse sistema. Então, basicamente, a gente está classificando aqui em 3 subgrupos. A gente vai ter o primeiro usuário, que é o dono da empresa, então é aquele que vai ter o maior interesse em saber como é que está o seu patrimônio, porque a empresa é dele. O segundo usuário que a gente atende é o governo, porque as entidades dependem de sua liberação, ou seja, a gente tem que estar fazendo prestação contábil para o governo. E os demais usuários vão ser usuários internos, que vão fazer uso dessas informações contábeis para direcionar melhores tomadas de decisões gerenciais. E a esses usuários, que são os usuários internos, ali também tem externo, vou falar sobre eles, eles fazem muito mais uso da contabilidade de custos, que é a contabilidade que vocês vão estar estudando no próximo período. Nossa contabilidade desse período, que é a contabilidade geral, ela é mais útil para usuários externos, como o dono da empresa, o governo, a comunidade, enfim, que a gente tem que prestar conta de quesitos contábeis a esses grupos aí. Então, esses demais usuários citados vão ser funcionários, fornecedores, clientes, bancos, comunidades e por aí vai.
E os bancos é para a gente demonstrar que a gente tem capacidade de quitar nossas contas quando a gente precisa tomar empréstimo. Então, a gente pega nossos relatórios contábeis para apresentar aí também aos bancos. Então, vejam a quantidade que a gente tem de usuários dessa informação contábil. Então, diante dessa quantidade de gente que vai fazer uso dessa informação, é necessário que a gente tenha um bom plano de contas para poder a gente gerar essas diversas informações que vão ser requisitadas aí por esses diversos usuários dessa informação. Aí, quais são essas condições para a formação de um plano de contas? Quais as condições que a gente tem que atender? Ao montar esse plano de contas da entidade, ou seja, da empresa, que está sob sua responsabilidade, o contador ele tem que ter em mente certos parâmetros, ele tem que atender a alguns requisitos aí. Então, quais são esses cuidados básicos que ele tem que ter na elaboração desse plano de contas? Primeiro, ele deve atender primeiramente às necessidades específicas de cada empresa e às necessidades de informação dos principais usuários dos relatórios. Então, como eu estava mencionando com vocês agora há pouco, não adianta eu tentar dizer para vocês que existe um plano de contas padrão e perfeito e útil para todas as empresas. Isso não é verdade. Então, é preciso atender essas necessidades específicas de cada empresa. Aí, essa classificação dessas necessidades que ele vai atender deve partir do geral para o particular. Então, ele deve começar a pensar esse plano atendendo às informações de maneira geral e depois indo detalhando para atender o particular, para fazer esse plano completo. Ele deve ser codificado, ou seja, tem que existir códigos para representar cada uma dessas contas. Daqui a pouco vou mostrar para vocês como funciona isso aí. Os agrupamentos eles devem ser feitos pensando nos relatórios que eles irão originar. Então, quando a gente codifica, a gente vai criar alguns agrupamentos, algumas lógicas associadas nesse código. E isso tem que ser pensado já nos posteriores relatórios que vão ser criados a partir disso. Os títulos das contas utilizadas devem ser claros e sucintos. Então, toda conta que você for criar, você tem que dar um título a ela curto, porque a gente não pode dar um título que seja uma frase inteira, porque isso vai representar uma conta. A descrição dos fatos é que é mais detalhada. Então tem que ser sucinto, porém tem que ser claro, tem que ter clareza, tem que definir com clareza o que é que aquilo está querendo representar. E deve ter flexibilidade, que é uma margem para ampliação, e operacionalidade. Ou seja, o contador ele vai criar esse plano de contas baseado em tudo que ele acredita que é necessário. Mas ele tem que deixar uma brecha para manipular esse sistema, caso seja necessário incluir uma nova conta que ele não percebeu a necessidade anteriormente. Então, tem que haver essa flexibilidade e tem que haver operacionalidade. O que é isso? Tem que ser útil, tem que ser prático, tem que ser operacional para a empresa fazer bom uso disso aí. E a gente tem duas abordagens básicas quando a gente cria esse plano de contas. Na verdade, não quando a gente cria, a gente tem duas abordagens da contabilidade. Não lembro se eu já mencionei isso com vocês em sala, que é a abordagem gerencial e a abordagem legal. A abordagem gerencial, antes de a gente ler aqui o slide, dando esclarecida para vocês, essa abordagem gerencial ela é mais para nos guiar em tomadas de decisões internas, para a gente melhorar o nosso desempenho. Quanto a essa abordagem legal, é a abordagem contábil exigido legalmente. Então, são pré-requisitos legais que a gente tem que atender. Então, para ser capaz de atender essas necessidades de todos os usuários dessa informação, esse plano de contas ele deve ser estruturado a partir das necessidades gerenciais. Por que isso? Quando eu atendo às necessidades gerenciais, elas são muito mais detalhadas, muito mais cheias de informações. Então, se eu estou atendendo aquilo que requer mais informação, a abordagem legal, que é uma abordagem mais sucinta, que é justamente aquilo que a gente explana para o usuário externo, ela necessariamente já estará sendo contemplada também. Então, tem-se aí uma sequência dessas necessidades a serem seguidas, a serem atendidas,
Então, primeiro nível de decisão, a gente tem que atender às necessidades do proprietário e da diretoria. Então, a gente tem que colocar nesse plano de contas as informações requisitadas por esse pessoal. Depois, o segundo nível de decisão, que é o corpo gerencial. Então, a gente tem que colocar informações, a gente tem que colocar links que consigam gerar informações para esse pessoal do corpo gerencial. Depois, terceiro nível, que é o corpo de chefia, liderança e supervisão. Então, pensem isso na estrutura organizacional da empresa e vejam que está se dando maiores detalhes conforme a gente abrange outros níveis. Necessidades legais, societárias e fiscais, então a gente tem que atender também esses quesitos fiscais e as necessidades operacionais do contador e do setor da contabilidade. Então, necessariamente, quando se pensa um plano de contas, todas essas necessidades de informações elas têm que ser contempladas, porque esse pessoal é justamente o pessoal que vai estar fazendo uso dessas informações aí contábeis. Então, essa ordem ela se faz importante porque quem mais utiliza esse sistema de informação contábil são os usuários internos. Como eu disse a vocês, esses usuários internos eles vão fazer uso para melhorar essas tomadas de decisão, para guiar qual o melhor caminho para a gente melhorar a operacionalidade da empresa. Vale ressaltar que um plano de contas estruturado a partir dessas necessidades gerenciais seguramente irá atender todas as necessidades legais e fiscais, porém o inverso não é verdadeiro. Foi o que eu disse a vocês. Então, quando a gente atende essas necessidades do grupo gerencial, que ele requer muito mais detalhe, necessariamente a gente já está atendendo às necessidades fiscais. Então, é melhor partir daí e ir atendendo os demais planos posteriormente. Para conseguir executar essa tarefa, impõe-se ao profissional contábil o conhecimento completo da organização e dos negócios e das atividades que ela desenvolve. Então, se é o contador que vai criar esse plano de contas, antes de ele criar esse plano de contas, ou antes de ele simplesmente chegar para você e dizer, eu tenho um plano de contas aqui padrão, que se adequa à maioria das empresas, ele tem que conhecer a sua empresa. Ele tem que conhecer a operacionalidade, seus negócios, as atividades, para poder elaborar de fato um melhor plano de contas que atenda especificamente as necessidades da sua empresa. E aí, quando a gente começa a trabalhar com esse plano de contas, eu disse para vocês que é importante, ou seja, que é um dos pré-requisitos, é que ele seja codificado. Então, vai existir uma graduação desse plano de contas codificado. O que é essa graduação? É basicamente uma hierarquia. Vai existir uma hierarquia representada aí nesses códigos e a gente vai estudar como é que se faz essa graduação agora. Então, a graduação do plano é a sequência da codificação de um plano de contas. Então, a gente vai ter contas de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. O que é isso? Do que é que se trata isso? Como é que a gente compreende isso aí? Então, o plano de contas em primeiro grau trata-se daquela primeira codificação, que é a codificação que separa as nossas principais grandes classificações, que seria aquilo que a gente estudou, como sendo ativo, passivo, despesas e receitas. Então, as contas de primeiro grau, que são as grandes contas, as classificações primordiais iniciais, vão de 1 a 4. Vai ser o nosso ativo, nosso passivo, as nossas despesas e as nossas receitas. À medida que se detalha esse plano, a gente vai criando o plano de contas de segundo grau. Esse plano de contas em segundo grau, ele serve para detalhar o de primeiro grau. Ou seja, ele serve para dar informações mais detalhadas sobre o primeiro grau. Por exemplo, dentro do ativo, o que é que a gente tem como contas que seria de segundo grau? A gente tem ativo circulante, ativo não circulante, ativo imobilizado e ativo, me fugiu agora o nome do quarto ativo. Não me lembro agora, me fugiu a palavra. Mas enfim, veja que ele detalha, quando eu olho para o normativo é algo muito grande. Quando eu começo a olhar para os detalhes, eu entendo o que é um ativo circulante, o que é um ativo não circulante. Então, vou começar a explanar melhor e isso aí vai ser contas de segundo grau.
Desculpa. Depois, a gente tem as contas do terceiro grau, que elas detalham as contas de segundo grau. Por exemplo, a conta de segundo grau, que seria ativo circulante, dentro do ativo circulante a gente começa a ter caixa, a gente começa a ter banco e por aí vai. Isso seria um detalhamento da outra conta, um explanamento melhor sobre o que são as contas do ativo circulante. Então, isso é do terceiro grau. Então, assim, sucessivamente. A conta posterior sempre detalha, ou seja, sempre explica a conta do grau anterior. Vou mostrar para vocês um exemplozinho, vai ficar mais claro o que eu estou falando. Então, a finalidade dessa graduação de um plano de contas é a feitura de um sistema classificatório que permita o somatório do saldo dessas contas. Ou seja, quando eu somo todas as contas do meu ativo circulante, eu sei o total do meu ativo circulante. Quando eu somo todas as contas do meu ativo, eu sei o total do meu ativo. Então, eu vou ter totais, que se eu quiser entender o porquê daquele totais, eu tenho contas mais detalhadas para explanar isso aí. Aí aqui a gente tem uma explanação melhor do que seria esse plano com graduação codificado. E aí o exemplo que foi dado aqui foi o exemplo do passivo. Então, a gente inicia o passivo, nossa conta do passivo é uma conta de primeiro grau e o código dele vai ser o código 2. Percebam que é o que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem a conta do nosso passivo. Ela é uma conta de primeiro grau. E nessa conta de primeiro grau, ela vai ser representada pelo código 2, porque o código 1 fica para o nosso ativo. Pela estruturação, é ativo, passivo, despesa, receita. Então, dentro dessa conta do passivo, a gente vai ter passivo circulante, e aí seria uma conta de segundo grau, passivo não circulante, e que também vai ser aqui de segundo grau, e aqui ficou cortado um pedacinho, seria nosso terceiro grande grupo dentro do passivo, que é o nosso patrimônio líquido. O nosso patrimônio líquido ele também vai ser uma conta de segundo grau. E aí, essas contas, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, são as subcontas que explicam o nosso passivo. Então, são contas de segundo grau. Aí a gente vem aqui, ó, para dentro do passivo circulante, que ele vai ser o 2.1.1 ou 2.1. Dentro dele a gente vai ter fornecedores, aí é aquilo que eu estava explicando para vocês. A gente vai criando contas e subcontas explicando as contas anteriores. Porque os exemplos que a gente trabalhou em sala, a gente não viu isso em detalhe. A gente simplesmente chamou o fornecedor e colocava lá só os totais. A gente só tinha, quando a gente trabalhava em sala, isso aqui, ó. A gente não tinha detalhado essa conta, a gente só chamava fornecedores e jogava tudo dentro dela. Então vejam que dentro dessa conta fornecedores, que é a 2.1.1, tem tudo isso aqui agora. Daqui até aqui. Então dentro dela eu vou ter a classificação entre fornecedores nacionais e fornecedores internacionais, que seriam fornecedores estrangeiros. Então, tem dois grandes grupos dentro de fornecedores. E aí, eles estão explicando uma conta de terceiro grau, consequentemente, eles vão ser contas de quarto grau. Dentro dessa conta de quarto grau, que são os meus fornecedores nacionais, eu começo a citar quem são eles. Então, João de Souza, José de Silva, Mariazinha, Joãozinho, por aí vai. Quando eu detalho quem são esses, cada um dos meus fornecedores, eles viram a conta de quinto grau, porque eles estão detalhando uma conta que era de quarto grau. Então, é assim que é feito a estruturação na vida real. A gente não só sai colocando totais sem compreender de onde está sendo proveniente aquilo ali. Então, é para isso que serve esse plano de contas para esclarecimento e é por isso que ele é graduado. Por que ele é graduado? Porque se eu não quiser ver em detalhes, se eu não tiver interesse, então vamos supor que hoje eu tenho interesse em saber quanto que eu estou devendo a fornecedores. Então não me interessa saber a quem é. Hoje eu só estou interessado em saber qual a minha dívida com fornecedores. Então, esse total aqui que tem aqui, ó, em fornecedores, ele está resumindo tudo isso aqui, ó.
Então, não me interessa ter todas essas informações nesse instante que eu quero saber o relatório das minhas dívidas a fornecedores. Só me interessa isso aqui. Então, quando você é montado esse plano graduado, ele já é montado justamente com essas informações para acoplar e ter totais sem grandes dificuldades. Então, por exemplo, vou demonstrar bem rapidinho como é que a gente poderia montar aí uma estrutura que seria desse plano aí, como é que a gente faria a montagem disso aí. Vou pegar aqui. Então, eu puxei aqui para o Excel, só que na vida real grandes empresas têm isso aí já no software e tudo mais. Mas, a grosso modo, vamos fazer aqui mais ou menos como é que ficaria a estruturação de uma conta do nosso ativo. Então, o código principal da nossa conta principal seria o ativo. Então, o código 1, o nome dessa conta ativo, o total, a gente teria que ver o total de valor aqui que teria das minhas contas do ativo, e essa é uma conta de primeiro grau. Aí, dentro do ativo, a gente sabe que a gente tem a nossa subconta de ativo circulante, que aí vai ser uma conta de segundo grau. E a gente tem, aqui dentro vai ter várias coisinhas, vou deixar aqui algumas linhas, e a gente tem o nosso ativo não circulante, que também vai ser uma conta aqui, ó, de segundo grau. Dentro do nosso ativo não circulante, a gente já tem outras classificações. A gente tem realizável a longo prazo, aí vai virar aqui, ó, 1.2.1. Realizável a longo prazo. Como essa conta ela já detalha uma conta que é de segundo grau, então ela vai ser uma conta de terceiro grau. A gente vai ter os ponto 2.2, que vai ser o imobilizado. Que também vai ser de terceiro grau. A gente vai ter o intangível, foi essa palavra que tinha sumido naquela hora, que também está explicando uma conta de segundo grau, então também vai ser de terceiro grau. Então, aqui 1.2.3 e assim sucessivamente. Aqui dentro do ativo circulante, vamos supor que a gente tem agora as nossas contas. Aí a gente vai ter caixa, aí vai ser 1.1.1. É uma conta de terceiro grau, porque ela explica quanto de segundo grau. Dentro da outra conta que a gente tem normalmente, banco, 1.1.2, banco. Dentro aqui de banco, a gente poderia ter os tipos de banco que a gente está trabalhando. Vamos lá. Deu uma travada aqui de leve. Pronto. Aí aqui dentro de bancos, a gente poderia ter, por exemplo, o Banco do Brasil. E aí seria 1.1.2.1, porque eu estou detalhando a conta anterior e ela já seria de quarto grau. A gente poderia ter Banco do Bradesco, também seria de quarto grau. E aí aqui seria 1.1.2.2 e assim sucessivamente. E aí como é que a gente calcularia esses totais? Como é que a gente acoplaria isso aí? Então aqui, ó, no total de banco, seria a soma, igual soma, do que eu tenho aqui detalhado do Banco do Bradesco e do Banco do Brasil. Nesse total aqui do ativo circulante, vai ser a soma do que a gente tem dentro
do ativo circulante. Então, seria a soma do que a gente tem em caixa e do que a gente tem em banco. Aqui no meu ativo, vai ser a minha soma de tudo que eu tenho dentro do ativo. Então, vai ser a soma do que eu tenho do ativo circulante com o ativo não circulante. E esse não circulante aqui vai totalizar tudo que tivesse descrito aqui já. E aí a gente vai agregando esses somatórios nessas subcontas aí. Aí, por exemplo, se aqui no Banco do Brasil a gente dissesse que a gente tinha 15 mil, automaticamente isso aí já vai sendo calculado no total. Aí no Banco do Bradesco, vamos supor que a gente tenha 2 mil. Vamos supor que na Caixa a gente tenha, em Caixa, né, na minha empresa, a gente tenha 2.500. Então, percebam que vai existir nessa graduação e que ela serve para aglutinar totais, que a gente tem detalhamentos específicos nas subcontas, se esse for o nosso interesse. Vamos voltar para cá. Então, é mais ou menos a lógica é essa. Então, como que se tem essas obtenções dos saldos, que é justamente esses saldos que eu acabei de mostrar para vocês, aí a gente começa a trabalhar agora com contas que a gente chama de contas sintéticas e contas analíticas. O que é que seria isso? As nossas contas analíticas vão ser aquelas contas que representam os elementos principais em seu maior grau de detalhamento. Ou seja, são as contas onde a gente faz o lançamento de fato. Nesse exemplo que eu fiz para vocês, essas contas analíticas seria a conta do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, porque são contas que a gente já faz o lançamento diretamente nelas, elas não são somatórios de nada. Então, por que o nome conta analítica? Porque a gente consegue analisar e está no maior detalhe possível. Então, normalmente, essas contas analíticas, elas constituem-se na maior graduação do plano de contas, ou seja, são as contas que têm um maior nível de detalhe, quanto maior o detalhe, maior a nossa graduação. Acho que no exemplo que eu mostrei para vocês era o nível 4 ou era 5. Então, quanto mais analítica, maior vai ser esse número da graduação. Essa conta analítica ela se configura quando a obtenção do seu saldo é conseguida através de lançamento, ou seja, através do registro mesmo de cada fato. É o que eu acabei de falar para vocês. A obtenção do saldo dessa conta ela não se dá por um somatório de outras contas. Ela se dá justamente pelos lançamentos que são feitos nessa própria conta. Por outro lado, as contas sintéticas elas estão sintetizando algo, elas estão acoplando algo. Então, são aquelas cujo saldo é conseguido através de somatório do saldo de duas ou mais contas analíticas ou de duas ou mais contas sintéticas. Por exemplo, nesse exemplo que eu construí com vocês, a conta banco, ela era uma conta sintética, porque o saldo dela era encontrado somando a conta do Banco do Brasil e a conta do Banco do Bradesco. Ou a conta ativo, ela é outra conta sintética, porque a gente consegue o saldo dela somando ativo circulante com ativo não circulante. Então, sendo assim, essas contas sintéticas, elas não recebem lançamentos. A gente não faz lançamento diretamente nela. A gente faz lançamento em níveis mais detalhados e elas sintetizam alguns acúmulos, alguns somatórios. Normalmente se constituem dos planos de contas de menor grau, que é justamente isso. Quanto mais acúmulo, quanto menos detalhe, menor vai ser a graduação dessa conta. Quanto menor o grau da conta, mais sintético é o seu saldo. Mais sintetizado, mais acumulado vai estar sendo lá o seu saldo. E aí, qual a finalidade desse plano de graus? É justamente atender aos diversos usuários dessa informação e suas diferentes necessidades. Vai ter usuário que quer o maior nível de detalhamento possível, vai ter usuário que só quer saber quanto que tem de ativo, quanto que tem de passivo, então vai querer menos detalhe, então vai depender do usuário que vai fazer uso disso aí. E aí, por exemplo, os contadores e auxiliares eles vão utilizar contas de quinto grau, porque é justamente o maior detalhamento possível, porque os contadores fazem os lançamentos, então eles precisam lançar nas contas analíticas. Enquanto os diretores provavelmente terão interesse em contas de terceiro grau. Terceiro grau é só
já as contas principais, por exemplo, do nosso ativo, do nosso passivo, sintetizados já em alguns totais. Alguns dos atuais sistemas de informação contábeis, computadorizados, eles não obrigam essa codificação numérica das contas, eles fazem uso de conceitos de relacionamentos. O que é isso? Tem alguns sistemas de contábeis, computadorizados, que eles não obrigam que você chame de 1, 2, 1, 1, 1. Então, quando você chama ativo, através do uso de relacionamento, que é esse relacionamento é se atrelar a partir de comandos, quando você cria o software, você atrela que dentro do ativo, ele tem duas subcontas principais, o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, já tem alguns sistemas que eles não exigem o código, mas eles fazem essa graduação através desse conceito de relacionamento. Como é que se dá essa estrutura aí, ó, do relacionamento? As contas, elas podem se associar formando árvores ou hierarquia que dão origem aos planos de contas. É como se fosse nossa árvore genealógica. A gente não tem código, mas a gente tem lá que nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, até chegar na gente. Então, é por isso que essa estrutura de relacionamento vai existir uma hierarquia, um link entre essas contas que não necessariamente está sendo representado por um código numérico. Posso dizer que uma hierarquia representa a forma como as contas relacionam-se entre si. Então, é daí que surge justamente esse conceito do mecanismo de relacionamento. E esses relacionamentos vão ser ligações de uma conta com outras, com a finalidade de encontrar um novo saldo por meio da sumarização, ou seja, por meio do somatório desse relacionamento. Então, a lógica segue a mesma que eu mostrei para vocês. A finalidade é a mesma, é a gente ter contas que sintetizam contas analíticas. Só que a diferença é que aqui não vai precisar ter um código, vai existir um mecanismo de relacionamento entre essas contas. E elas podem ser relacionadas independente da sua natureza, sintética e analítica. Então, tanto faz se a conta ela é sintética ou se ela é analítica. Tem como lançar lá a codificação. Quando eu digo a codificação, não é um numérico, mas a codificação no software para identificar esse relacionamento entre essas contas. Então, é necessário indicar ao sistema qual conta se relaciona com qual conta e qual tipo de relacionamento que existe entre elas. Então, quando se cria esse sistema, eu vou dizer qual conta está relacionada com qual e eu tenho que dizer o tipo de relacionamento. Quando se diz esse tipo de relacionamento, a gente tem dois tipos de relacionamentos aí que são tratados. Se diz contas mães e contas filhas. E aí essas contas mães vão ser justamente as contas sintéticas, porque elas vão ter filhas atreladas a elas. Então, são contas que a gente tem sumarizadoras. Então, são contas que vão sintetizar valores, são contas que a gente vai ter um somatório de valores nelas. Enquanto que as contas filhas vão ser essas contas analíticas, que vai ter detalhes sobre a conta mãe. Então, elas podem receber lançamentos. Então, um exemplo aqui, só utilizando esses conceitos, imaginemos que essa empresa trabalha com dois bancos de contas correntes, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, seria o Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E deseja saber o saldo de cada banco separadamente e o somatório desses saldos. Então, a conta Banco do Brasil e conta do Bradesco seriam contas filhas da conta maior, que seria a conta chamada bancos. Então, veja que não tem código, só existem relacionamentos que vão ser tratados identificando quem se relaciona com quem, qual tipo de relação, se é mãe, se é filha, mas a lógica atrelada é exatamente a mesma. Por ser definida pelo mecanismo de relacionamento, essa hierarquia pode ser alterada independentemente de alteração nos códigos das contas. Então, é mais fácil da gente alterar essa hierarquia sem necessariamente ter que mudar todos os códigos que estavam atrelados a essa modificação. Por ser reversível, permite análise prévia do impacto da nova hierarquia. Então, quando se tem um software nesse sistema, você mudar a autarquia, você vai ter a opção de reverter a mudança que você fez. Então, você pode fazer essa mudança, verificar o impacto que teve lá no seu plano de contas e, se não for um impacto legal, você pode reverter
essa manipulação que você tinha feito. Os saldos das contas refletem sempre a situação mais atual dos relacionamentos. Então, como eu mostrei a vocês também ali no Excel de maneira bem básica, sempre que a gente lançava um valor, sempre fazia um lançamento nas nossas contas analíticas, automaticamente os saldos das contas mães, elas estavam sendo atualizadas instantaneamente. Um nível N de uma árvore qualquer sempre corresponderá à soma dos saldos das contas do nível N mais 1. Ou seja, se eu tenho vou voltar ao exemplo do banco. O banco era o nível, acho que 3, se eu não me engano. E aí, Banco Bradesco e Banco do Brasil era nível 4. Então, o que é que está sendo dito aqui? Um nível N, ou seja, o nível lá do banco, sempre o resultado dele vai ser o somatório das contas que tem dentro dele, que são subcontas, então do nível posterior. Para eu ter o total de banco, eu tinha que somar o que eu tinha de Banco do Brasil com o Banco do Bradesco. É isso que está sendo dito aí, em termos de relacionamento nessa codificação da árvore. Aí aqui tem detalhando como que se faria essa hierarquia de relacionamento. Nesse exemplo aqui, a gente tem o exemplo da nossa conta de nível de primeiro grau, o 3, seria aqui. E aí, esse nível de primeiro grau 3 é o nível das nossas receitas. E aí, dentro desse nível das receitas, tinha 2 subgrupos. Dentro desse subgrupo, outro subgrupo. Então, isso aqui é só para demonstrar que o somatório dessas 3 últimas vai estar o total nessa. Somando com essas duas faz um total dessa, somando com essas duas um total dessa, somando com essas duas faz um total dessa aqui. Então, a hierarquia de relacionamento ou através de codificação tem basicamente o mesmo raciocínio. É só para vocês entenderem como que funciona aí essas hierarquias nos sistemas contábeis. E aí também tem os níveis, mais uma vez, nível 1, nível 2, nível 3, só demonstrando aqui outro exemplo. E veja que quanto mais detalhado possível, maior vai ser o nível. Quanto mais sumarizado, ou seja, quanto mais a gente tem apenas os totais, menor vai ser o nível. Então, agora a gente vai falar dessa classificação de contas pelo sistema patrimonial. Então, a gente viu a classificação gradual em hierarquia e a gente vai ver como se dá essa classificação. Na verdade, isso aqui é mais recapitulando também, coisas que a gente já trabalhou bastante, só que agora atrelando a esse nível de detalhe, a esse nível conceitual que a gente está estudando. Então, quando a gente visa esses 2 relatórios básicos do Sistema de Informação Contábil, que são os 2 principais relatórios que a gente viu, que é balanço patrimonial e DRE, a gente conseguiu classificar as contas em 2 grandes grupos. A gente já fez isso também, aqui é só para reafirmar com clareza na cabeça da gente esses 2 grandes grupos de contas que existem. Então, a gente tem as contas patrimoniais, que são aquelas contas permanentes, que é contas que a gente calcula o saldo e a gente não finaliza essas contas, os saldos vão ficar lá nessas contas, então conta do ativo, conta do passivo, tudo isso são contas permanentes. E a gente tem também as contas de resultado, que vão ser justamente nossas contas transitórias, que é o que a gente trabalhou muito como sendo as contas de despesas e de receitas. Então, isso aqui tudo a gente já fez muito uso, só estou recapitulando e meio que organizando a coisa na cabeça de vocês. Então, a gente tem esses 2 grandes grupos aí de contas. Então, essas contas de patrimônio ou patrimoniais só fazem parte do balanço patrimonial e, em hipótese alguma, elas vão aparecer lá na demonstração dos resultados, que é na nossa DRE. Então, nossas contas patrimoniais, que é as contas de movimentos, elas nunca vão para a DRE. A gente não vai chegar lá na DRE e lançar uma conta de caixa, de banco, de fornecedores, isso não faz sentido algum. São contas que são utilizadas exclusivamente no nosso balanço patrimonial. Por outro lado, as contas de resultados, elas nunca vão fazer parte do nosso balanço patrimonial. Elas sempre vão ser utilizadas no DRE. Então, contas de despesa e de receita, a gente aprendeu que elas não vão lá para o nosso balanço patrimonial.
a gente finaliza elas, a gente encerra elas, criando uma conta de lucros ou prejuízo acumulado e lança isso lá no nosso balanço patrimonial. Então, são contas que elas são utilizadas unicamente com o objetivo de transitorial, que é justamente elas comporem esse detalhamento e depois registrar se a gente teve lucro ou prejuízo, e elas vão ser utilizadas no nosso relatório da DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. E aí, essa estrutura que a gente viu agora há pouco do plano de contas, eu não sei se vocês repararam, mas a gente falou que a gente vai ter 4 grandes grupos, que seria o grupo de ativo, passivo, despesas e receitas. A gente vai estar fazendo todos os lançamentos lá, registrando tudo. E para complementar melhor esse nosso plano de contas, existe uma coisa também chamada de centro de custos e de receitas. Antes de a gente partir para o slide, o que é que seria isso? Isso não são nossas contas de custo e receita. Cuidado para vocês não confundirem as coisas. Nossas contas de custos e de receitas, eles estão lá lançados nesse plano que a gente já estudou, onde aí nossas despesas vão ser o nível de grau 1 da conta despesa, e aí dentro dela a gente vai detalhar com outros níveis, e nossas receitas vai ser o código 4, e dentro dela a gente detalha as receitas que a gente tem. Então, o que é que seria esse centro de custos e receitas? É basicamente para a gente destrinchar de onde está sendo proveniente, de qual departamento está sendo proveniente esses custos, está sendo proveniente essas receitas. Então, é meio que para a gente direcionar de onde está sendo proveniente esses gastos. Então, para que esse plano de contas atenda a todas essas necessidades gerenciais, e a gente vai ter necessidade gerencial de entender qual departamento está tendo mais custo, qual departamento está tendo menos custo, quando a gente dá um zoom na nossa contabilidade gerencial, que vocês vão estudar no próximo semestre, vocês vão ver que vocês vão precisar muito dessas informações desse centro de custos e receitas. Então, é preciso contemplar nosso plano de contas que a gente viu até então, com um novo segmento estruturado de armazenamento, que é o que a gente chama de centro de custos e despesas, que é vou estar acoplando tudo dentro dele, tanto custo como despesas, mas ele é comumente chamado só de centro de custos. Ele é um nome genérico para representar todas as entradas e as saídas. E aí, esse centro de custo ele tem ênfase justamente nas receitas e nas despesas. Os valores contabilizados eles decorrem de atos realizados por pessoas. Logo, a segunda classificação do evento econômico vai para o centro de custos do responsável pelo fato contábil. Então, esse centro de custos ele serve para isso. Ele vai direcionar. Se está tendo um custo, se está tendo uma saída, quem está registrando, quem está ocasionando essa saída é alguma pessoa. Essa pessoa vai estar atrelada a algum departamento. Então, é para isso que esse centro de custo serve, para fazer essa destinação aí. Então, como eu mencionei para vocês agora, esse centro de custo ele é indispensável para a abordagem da contabilidade gerencial, que é a contabilidade de custos, que vocês vão ver no próximo semestre. Porque ele é o fundamento para os subsistemas de informações. Então, contabilidade de custos, vocês vão estudar, planejamento orçamentário e contabilidade por unidade de negócio. Ele alimenta em detalhes de onde esses custos estão sendo provenientes, de qual departamento esses custos estão sendo provenientes. Então, o centro de custo, ele trata exatamente disso, de uma departamentalização, atrelado a pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado para não atrelar isso a um local físico. Não atrelar departamentos meramente por nomes físicos. A gente vai atrelar nesse sentido de grupos de pessoas que estão sendo responsáveis pela existência de determinados custos. Então, a gente não deve, como eu já mencionei também com vocês, confundir centro de custos com contas contábeis, do tipos de despesas e de receitas, e nem com locais físicos. Então, um centro de custo não vai ser um local físico, um centro de custo ele não é conta contábil. Conta contábil de despesa e de receita é outra coisa. A gente tem isso lá no
plano de contas que eu mostrei para vocês anteriormente. Centro de custos, ele vai ser mais uma departamentalização, uma explicação de onde está sendo proveniente esses registros econômicos. E aí a gente tem um exemplozinho do que seria esse centro de custos, e aí veja que ele está atrelado justamente a setores onde tem pessoas. Então a gente tem a administração, comercialização, que seria o nosso setor comercial, operação, que seria o nosso setor das operações de fato, normalmente setor industrial e tudo mais. E percebam que aqui a gente tem definido as despesas, de onde elas são provenientes. Então, despesa com o pessoal, dentro dessa despesa com o pessoal a gente teve salários, a gente teve horas extras, e aí, desses salários que eles totalizam aqui, ó, 7.500, quanto desse salário foi tido com o pessoal da administração, com o pessoal do comercial e com o pessoal da operação? Das horas extras, que foi para um total de 1.200, quanto foi tido com cada um desse pessoal? Então, vejam que é só para a gente esclarecer de onde foi proveniente esse custo. Ah, professora, mas isso vai servir para quê para a gente no nosso balanço patrimonial? Não serve para nada. No nosso balanço patrimonial isso nem entra. Na nossa DRE isso também não vai entrar. Isso vai servir para vocês quando vocês precisarem do detalhamento no próximo semestre. Vocês vão entender que vocês precisam saber o que é despesa, o que é custo, e isso tem a ver totalmente com o local de onde está sendo proveniente esse gasto. Então, essa departamentalização que vocês estão vendo aqui, que existem no sistema contábil, vocês vão compreender muito melhor o uso dela no próximo semestre, quando vocês estiverem pagando contabilidade de custo. Por que eu estou mencionando ela aqui agora? Porque isso compõe, isso tem que fazer parte do sistema contábil, que é justamente o que a gente está estudando no nosso sistema contábil. Então, isso tem que fazer parte, porque isso vai alimentar muita informação posteriormente. Aí aqui tem uma demonstração detalhada desse centro de custos também. Não vou exigir tanto de vocês, só estou demonstrando a existência, que ele tem que fazer parte, ele tem que compor nosso plano de contas. A parte primordial do nosso plano de contas que a gente estuda vai ser justamente a das contas contábeis, tanto contas patrimoniais como contas de resultado, porque foram as principais contas que a gente estudou e são as contas mais utilizadas na contabilidade geral. Esse centro de custo eu estou trazendo para demonstração porque ele é necessário fazer parte do sistema de informação contábil para alimentar coisas que vocês vão estudar posteriormente. Então, aqui, ó, dentro da administração, a gente vai ter subgrupos, que aí seriam outros níveis. Então, presidência, dentro da presidência tem a própria presidência, tem que ter auditoria, depois vem a diretoria e assim sucessivamente. No segundo grupo, a diretoria operacional, que aí é quando se volta especificamente os diretores das operações. No terceiro grupo, diretoria da produção, então vai ser a produção de cada tipo de produto específico. Então, a gente vai lançando os custos, registrando de onde eles foram provenientes, lançando aí associado a qual departamento, ou seja, a qual grupo foi responsável pela existência desse custo. Então, para a gente ter um plano de contas completo, essa vai ser a estrutura do nosso plano de contas ideal que a gente tem que trabalhar. Vai ter a tabela do plano de contas contábil, que é aquele que a gente faz mais uso, que a gente fez bastante uso, que a gente precisa compreender em mais detalhes o desenvolvimento daquelas contas que a gente trabalhou, por isso que eu demonstrei para vocês o uso desse plano de contas. E para ter a estrutura completa, também tem que ter o plano de centro de custos. E aí isso contempla todas as informações que vão ser requisitadas por todos os usuários que fazem aí o uso dessas informações contábeis. E aí a gente finaliza essa estruturação do plano de contas, esse detalhamento. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhamentos de coisas que a gente já trabalhou, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.